Então vamos lá, pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos para mais uma quarta sociológica. Hoje com o professor Carlos Alberto Stail, está dando a honra para a gente da presença dele aqui, virtual, infelizmente, nesse nosso contexto de greve. Mas seja bem-vindo, professor Carlos, que bom ter você hoje aqui. Vou chamá-lo de você, porque é um jovem de 70 anos, como estávamos conversando, ativo, trabalha muito, produz muito, em 2 programas de pós-graduação, com certeza é uma pessoa que vai trazer para a gente trocas muito boas. Tá? Então, seja bem-vindo, professor Carlos. Quem vai direcionar aqui hoje é o seu amigo, seu colega de trabalho, o professor André Ricardo de Souza. E aí, pessoal, para quem está aqui, para quem está inscrito na disciplina de quarta sociológica, eu peço para quem ainda não se colocou aqui no chat, que coloque o seu nome, e aí eu vou anotar a presença, tá bom? É com você, então, André. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Bom dia, pessoal. Bom dia ao Carlos, um amigo, realmente um colega já de muito tempo das ciências sociais da religião e que a gente tem a honra de receber hoje nessa quarta sociológica, né? Embora à distância, vamos fazer essa atividade hoje, finalmente conseguimos marcá-la e quero dar saudações aí também a todo mundo que está chegando, gente conhecida, nossa, estou vendo agora, outros colegas aí, professores da área, Flávio Sufiati, entre outros, sejam bem-vindos todo mundo aí, tá? Bom, eu vou aqui apresentar o professor Carlos, né, que é doutor em antropologia pelo Museu Nacional, um pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, San Diego, e professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e professor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, bolsista produtividade do CNPq e pesquisador do importante Núcleo de Estudos da Religião, NER, lá da URGS, e do Laboratório de Antropologia da Religião, LAR, da Unicamp, além de coordenador da Comissão de Editoração de Livros Científicos da ABA, né, Associação de Antropologia. E hoje o Carlos vai apresentar para a gente, né, nessa palestra aqui da quarta sociológica, o tema do catolicismo em movimento, transformações históricas nas peregrinações brasileiras, que, aliás, é uma temática a qual o Carlos vem se dedicando bastante, se dedica bastante, aliás, é um grande pesquisador do catolicismo e vai abordar para a gente aqui hoje as suas diferentes faces, né, as diferentes faces desse fenômeno que abrange o catolicismo Brasil e até de outros países também, né? Carlos, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos, todas. Dizer que é uma alegria estar aqui, poder conversar com vocês. Agradecer o convite do Ricardo, da Priscila, né? E também, né, lamentar que a gente não possa estar presencialmente. Eu acho que esses processos, né, intermediados pelas plataformas são muito bons, porque amplia a possibilidade de pessoas, né, interagirem, mas, por outro lado, limita profundamente esse contato mais pessoal, mais, né, que sempre se desdobra, né, no almoço, numa conversa, né, ao redor de uma mesa, né, uma cerveja, uma caipirinha. Então, falta, né, sempre esta vivência, digamos assim, mais presencial, mais afetiva. Mas é o que temos, né? Então vamos lá. Eu começaria dizendo para vocês que quando o André me pediu para falar, eu pensei, vou eu buscar, né, no baú
alguma coisa que eu tenha escrito. Então, quando eu propus o título e o resumo, né, eu pensava em apresentar uma fala lida, né, do texto. E aí, quando eu fui ler o texto, né, do resumo, eu comecei a me questionar, né, sobre o que eu tinha escrito, né, até onde acho que senti a necessidade, então, de fazer uma reflexão sobre a minha própria produção, e falar de uma forma mais, digamos assim, de uma aula do que de uma conferência. Né? Então, eu vou pedir, né, que vocês tenham essa generosidade de aceitar aqui, que eu não traga uma peça já elaborada, mas sim uma reflexão. E a reflexão é sobre, eu diria assim, a minha contribuição específica, né, nos estudos do catolicismo a partir da entrada, né, que é o meu tema que eu percorro durante toda a minha formação como antropólogo, que são as peregrinações. Um olhar sobre o catolicismo a partir das peregrinações, ou um olhar do catolicismo nas peregrinações. E essa né, o cerne da proposta que eu fiz. Mas aí apareceram algumas questões que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, em relação ao título. Eu chamei transformações históricas, né, do catolicismo, pensando o catolicismo em movimento. Eu acho que o movimento é mais importante, né, do que eu queria trazer aqui. E aí eu já tenho um questionamento em relação ao próprio título que eu propus. Eu diria agora que não são tanto transformações históricas, mas sim transformações sincrônicas. Eu estou pensando em processos, né, que são processos presentes, né, porque dentro de uma perspectiva historicista, né, a gente pode imaginar, né, que as coisas vão se transformando num processo quase que de uma evolução, né, em que aquilo que se transforma nega, né, a sua tese, um processo de antítese e síntese. A minha perspectiva não é de forma nenhuma uma perspectiva historicista, né, sobre o catolicismo, mas sim uma perspectiva em que, mais do que transformações, nós temos modulações. O catolicismo, se você imaginar dentro daquilo que é o cânone das ciências sociais, da religião, sobre quais foram as etapas que o catolicismo viveu nesse movimento, né, nós temos nesse cânone, né, uma certa periodização, né, que trabalha com, né, o catolicismo tradicional popular, catolicismo romanizado, catolicismo da libertação, catolicismo carismático, né, e hoje que vem também emergindo dentro dos estudos o catolicismo conservador, né, ligado a um movimento mais político de direita, né, que começa também a surgir, né, no cenário atual. Então, essa ideia, né, de que esses catolicismos eles iriam se
desdobrando no tempo, né, uma passagem de um para o outro, é isso que eu queria questionar aqui. Eu acho que esses catolicismos, eles são todos atuais, eles são todos contemporâneos, né? E eles estão se transformando ou se modulando na sua interação. Eles estão continuamente em contato, interagindo, e essa interação faz com que um catolicismo, uma modulação católica, né, ela, para usar uma expressão do autor que eu gosto muito, né, que é Tim Ingold, estão vazando o tempo todo. Esses catolicismos estão vazando. Ou, para usar uma expressão, né, do grande mestre da antropologia da religião no Brasil, né, Pierre Sanchi, né, na verdade, são porosas, são fronteiras porosas, né, não são fronteiras rígidas, não são fronteiras identitárias, mas são fronteiras que estão o tempo todo se interpenetrando. Então, um pouco essa primeira, né, questão que eu queria trazer, né, de que menos uma perspectiva historicista e mais uma perspectiva sincrônica do catolicismo, né, o que eu gostaria de ressaltar, né, como uma, talvez, contribuição que eu tenha imprimido dentro da reflexão sobre o catolicismo de um modo geral. E quando nós pensamos a partir dessa perspectiva, né, eu diria que a gente poderia falar de três coisas que o catolicismo não é, quando estamos falando do catolicismo que se expressa, né, nas peregrinações. E aí eu diria, inclusive, que eu penso, né, na elaboração, por exemplo, da minha tese de doutorado, né, Sertão das Romarias, que era sobre a peregrinação no Santuário de Bom Jesus da Lapa, né, essa reflexão, na Bahia, essa reflexão, ela se fez, né, contra algumas verdades, né, algumas premissas, né, que estavam sendo dadas naquele momento sobre o que seriam as peregrinações. Como entender as peregrinações nesse contexto, né, das modulações do catolicismo, ou das transformações do catolicismo. E uma primeira visão, que é, de alguma forma, consensuada e né, estabelecida naquele momento, lá nos anos 90, é de que as peregrinações eram uma forma de sobrevivência, a sobrevivência de um catolicismo historicamente, né, chegou ao Brasil e se implantou no Brasil a partir da colonização. E que, então, seria a sobrevivência de uma forma católica, né, que estaria, de alguma forma, desaparecendo. E a primeira coisa, eu acho, né, que eu tento desconstruir, né, é a de que as peregrinações sejam efetivamente um espaço de resistência. E aí eu vou trabalhar muito mais com a ideia de que as peregrinações, elas são, ao invés de uma resistência, elas são uma estrutura, né, de compatibilização de formas diversas de ser católicos. A peregrinação, ela não é um questionamento, né, das modulações católicas, né, mas ela incorpora
essas diversas modulações, esses diversos jeitos de ser católico, como se tornou, digamos, recorrente numa linguagem mais interna do catolicismo da libertação, da teologia da libertação. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar bem claro aqui, né, que quando nós estamos falando de peregrinações, nós não estamos falando de uma forma católica de sobrevivência contra a modernidade, ou contra a romanização, ou contra a libertação, contra outras formas. Mas o estudo, eu acho que aí a contribuição da antropologia e da etnografia, mais especificamente, é fundamental, porque quando eu chego em Bom Jesus, no início dos anos 90, eu me dou conta de que a peregrinação que se realizava lá, ela tinha um caráter, para usar uma expressão de um autor que foi bastante importante na minha reflexão sobre peregrinações, que foi John Eade, ela tinha um caráter universal. Universal no sentido de que ela abarcava e dava espaço para a manifestação, para a presença de todas as formas de catolicismo que nós definíamos dentro desse cânone das modulações do catolicismo. Então, longe de ser, digamos assim, uma expressão de uma forma de catolicismo, o que eu encontro em Bom Jesus da Lapa, e isso depois de outros estudos que eu faço, é justamente aquilo que o Pierre Sanchis chamou de uma estrutura de compatibilização, ou que o Eade e eu depois chamamos de uma arena de disputas, de formas diversas de ser católico. Então, rompe com essa visão evolucionista da sobrevivência e passa-se a pensar em termos da peregrinação como um espaço da pluralidade do catolicismo. Então, essa primeira reflexão que eu queria fazer é justamente no sentido de romper com essa visão historicista, que eu acho que é importante, de uma sobrevivência. E o segundo aspecto que eu gostaria de refletir aqui, e que também numa atitude crítica em relação ao que estava estabelecido, é a de que as peregrinações seriam uma forma de resistência popular e uma visão, inclusive, marcadamente da classe social. Então, o que eu vou observar é que você não tem ali tanto uma resistência de uma classe. Embora a questão da classe social seja um quadro no qual você deve sempre, ao meu ver, inserir a sua análise, mas como um quadro, como um frame, não como uma explicação, como se aquelas pessoas que estivessem ali fossem pessoas que estavam associadas a uma classe social específica, a qual corresponde um catolicismo específico. Eu acho que assim como uma pluralidade de formas de catolicismo que eu encontro nas peregrinações, há também uma pluralidade de classe. Quer dizer, não são só os pobres, os deserdados da modernidade, os excluídos, como se chamou durante
bastante tempo, né, aqueles que se fazem presente nesses eventos, né? Diferentes grupos sociais, né, classes. É claro que aqui é preciso dizer que dificilmente você vai encontrar, né, alguém que pertence ao extrato, né, de 0,1% dos mais ricos, né? Mas, em termos de classe, né, você pensar classe média, classe popular, trabalhadora, né, você tem nesses eventos, e nas transformações que esse evento vai ter em outras modulações, como nós vamos ver depois em estudos posteriores, né, você tem uma prevalência, né, de uma classe, ou eu diria quase eleição, uma escolha eletiva, né, de uma classe sobre uma determinada forma, configuração que a peregrinação vai assumir, né, em diferentes contextos, né, sociais e políticos. Então, essa ideia, né, de uma resistência também se desconstrói, né, a partir da etnografia. E uma terceira crítica, né, ao estabelecido que estava dado é a de que o catolicismo popular, tradicional, o catolicismo, digamos assim, que estaria na origem das peregrinações, né, seria um catolicismo local, seria uma religião local. E todo o meu esforço foi justamente de romper com essa perspectiva, né, localista, um saber local, né, de uma cultura local, como se fossem essas experiências impermeáveis, né, a processos globais, transformações globais. Então, por exemplo, uma das questões que eu vou analisar e que acompanha, digamos, a minha análise, né, é a de que o catolicismo, que era visto como brasileiro, local, né, ele, na verdade, se insere no movimento global internacional. Né? Esse catolicismo né, dos rincões do Brasil, ele é um catolicismo que tem origem, que está atravessado, né, por movimentos internacionais, movimentos globais. Não há nenhum catolicismo preso ou encapsulado dentro do local. Né? O local ele está atravessado por questões né, que transcendem aqueles limites, né, geográficos. Então, um pouco essas três, né, esses três questionamentos, né, eu acho que eles são importantes de serem pontuados aqui. Então, diante disso, eu vou analisar as peregrinações Carlos, acho que você apertou sem querer aí para mutar. Opa! Isso. As três últimas frases a gente perdeu, se você puder. Desculpem, Tudo bem. Então, eu acho que fica difícil aqui, quando eu estou olhando aqui os meus apontamentos, eu acho que em vez de uma aula eu preparei um programa, né, Então, vamos ver o que a gente consegue efetivamente. Talvez ficamos mais
em Bom Jesus mesmo, nessa experiência que foi a experiência mais importante. Então, quando você toma como referência empírica, né, uma situação, um ritual, né, uma experiência como a Romaria de Bom Jesus, poderia ser outra Romaria que tenha as mesmas características, que tenha surgido no mesmo período, que tenha a mesma configuração, nós vamos encontrar alguns desses aspectos, né, que eu levantei, né, de forma muito mais empírico, né, com dados, né, mais etnográficos. Então, eu organizei um pouco essa ideia, né, dessas configurações, né, como compreender, digamos assim, né, o catolicismo popular tradicional a partir de uma romaria específica. Depois poderíamos pensar como, né, compreender o catolicismo romanizado, o catolicismo da libertação, o catolicismo carismático, porque é interessante se dar conta, né, de que todas essas formas, né, do catolicismo tem uma romaria específica. Romaria é um ritual que atravessa todos os catolicismos. Esse é talvez um elemento importante, né? E eu diria mais, né, é um ritual que atravessa todas as religiões. Acho que não, propriamente, daí a importância da romaria como né, uma porta de entrada para os estudos, né, da religião, porque não há propriamente religião que não tenha romaria. Claro que eu sou contra essas coisas do universal, mas a verdade é essa. Né? E cada uma dessas modalidades de catolicismo, elas acabam criando certas romarias, modelos de romarias, né, que estão, digamos, intimamente ligados, né, à configuração do catolicismo naquele momento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, né, uma romaria tradicional, como o Bom Jesus da Lapa, primeiro nós temos, né, aquilo que eu denominei, né, de um pretexto, né, uma cultura bíblico-católica em que esta romaria se situa, né, uma cultura, né, o Otávio, foi meu orientador, Otávio Velho, ele, no artigo que foi importante para a minha reflexão, né, que foi a Besta Fera, ele falava de uma cultura bíblica, né, e eu vou trabalhar estendendo um pouco essa ideia para uma cultura bíblico-católica, essa ideia de que você tem, digamos, uma visão de mundo, né, marcada por uma referência ao contexto bíblico, mas esse contexto bíblico já mediado pela tradição católica, pelo catolicismo. Então, um pouco essa ideia, né? E aí, talvez, para tornar mais palpável isso, né, do que eu estou falando quando eu estou falando
de uma cultura bíblico-católica, né? Eu estou falando de uma visão de mundo, de uma compreensão de mundo, para usar uma expressão do Tiingo, de uma forma de habitar o mundo, né? E de se situar nesse mundo a partir de referenciais, né, que são referenciais que transcendem, digamos assim, ou que explicam, né, qual é a sua situação. Talvez um dado, né, de campo torne isso um pouco mais compreensível. Do que eu estou querendo falar? Né, durante o trabalho de campo, eu conheci um interlocutor, que foi muito importante para mim, que foi o Jeremias. Fiquei na casa dele durante 10 dias, né, acompanhando. E o Jeremias era uma liderança, né, local, ligada à Igreja Católica, e uma liderança que estava, digamos assim, em postos, né, importantes, políticos, né, na região. Ele era presidente do sindicato, né, e do núcleo do PT, Partido dos Trabalhadores, né, na cidade de Coribe, interior da Bahia. E ele estava sempre envolvido com a política, com toda a Pastoral da Terra, a CPT, com a Assembleia. Ele estava, digamos assim, caracterizado efetivamente por um quadro, né, católico, né, de militância política, um quadro de militância política. Então, esperava-se que ele tivesse, né, uma perspectiva, digamos assim, de análise, né, daquela análise que nós trabalhávamos a partir da sociologia, né, da divisão do mundo, da organização, né, da política. E um dia, depois de, né, ter convivido com ele na sua própria casa, final, né, quando eu estava quase me despedindo já, o Jeremias me disse: olha, seu Carlos, o senhor fez muita pergunta para mim, eu também gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. À vontade. E ele perguntou: o que é essa história de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo? Expliquei toda a minha sociologia, né? Primeiro mundo, né, os países ricos; segundo mundo, a cortina de ferro, né, que acabou de cair um muro nos anos 90. Terceiro mundo, os países. Aí, depois que eu expliquei tudo, ele disse: agora eu entendi. Então, o primeiro mundo é o que vai de Adão até Noé. O segundo mundo é o que vai de Noé até Jesus Cristo. E o terceiro mundo é esse que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo de injustiça, com o qual nós temos que lutar, com o partido, com o sindicato. Nós temos que estar aí à frente, né, para transformar esse mundo. E aí me caiu a ficha, né, de como que, efetivamente, as pessoas, né, ali naquele contexto, ainda que estivessem dentro de uma militância, né, era a referência bíblica, católica, era a referência principal, dentro da qual elas incorporavam, digamos, aquilo que vinha de novo, né? Todo o discurso da teologia da libertação, da CPT, das SERs, né, eram interpretados dentro, né, de um pretexto, de uma cultura, né, bíblico católica. Então, um pouco
E aí também eu fui percebendo uma coisa que eu acho que foi muito importante, né? A de que se você tem um processo de interpretação, né, do catolicismo popular pelo catolicismo mais intelectualizado, catolicismo, né, desde a romanização, mesmo pelos cientistas sociais, você também tem um processo de interpretação do catolicismo romanizado, né, ou das explicações mais baseadas, né, no registro da ciência, né, pela tradição. Quer dizer, a tradição não é alguma coisa estática, né? Não é alguma coisa dada uma vez por todas e que está parada. Ela é um arcabouço, né? Uma referência pela qual você recebe e interpreta, né, a novidade. Quer dizer, então, isso me fez, depois de ter terminado a tese, né, escrever um artigo e, no meu ver, o título vale o artigo, né, que é Quando a Tradição Interpreta a Modernidade. Que é justamente esse processo, né, de que a tradição ela incorpora o novo, mas incorpora a partir, né, do seu referencial. Ela é ativa, ela não é passiva, né? Por isso, toda essa minha preocupação inicial é de pensar em termos sincrônicos e não diacrônicos nesse processo. Acho que esse exemplo do Jeremias, que foi o que trouxe para mim, digamos assim, a possibilidade de refletir sobre isso, é justamente, né, de que a modernidade não é esse rolo compressor que vai homogeneizando tudo. Você tem um processo aí, né, de convivência e de atuação né, real, né, da tradição que está viva e que interpreta. Então, essa é uma questão, né, que eu acho que é importante, né, pensar, quando você pensa em Bom Jesus, né, esse elemento, né, de uma tradição que interpreta a modernidade, que interpreta o novo. E né? Então, esse é um primeiro aspecto. A questão, né, do local, né, que eu estava colocando no início, quando eu vou analisar Bom Jesus, eu me dou conta, por exemplo, né, de que aquela forma de catolicismo que é preponderante, que é a forma, hegemônica, naquele contexto, né, da cultura bíblico-católica, ela é eminentemente uma forma que remete à Península Ibérica, que remete à colonização, que remete ao processo, né, de presença, né, de evangelização, de ocupação, digamos assim, do território nacional, nesse processo de colonização. Então, isso desconstrói, né, uma ideia
do local. Então, por exemplo, né, uma coisa que é recorrente nas peregrinações aí do século XVI, XVII, né, é de que a origem dos locais de peregrinação, eles geralmente estão associados à descoberta de uma imagem, né, de uma imagem que sempre esteve lá, né, de uma imagem e isto, digamos assim, essa estrutura, né, de um mito de origem que está em Bom Jesus, mas que eu vou encontrar em quase todos os santuários, né, desse período, está associado ao movimento de ocupação, de reconquista da Península Ibérica. Você, durante o período, né, de ocupação moura, né, ocupação dos mouros na Península Ibérica, né, você tem um catolicismo que vai para as catacumbas, né, que vai, né, que precisa ser, ainda que convive, né, porque os islâmicos foram muito mais condescendentes do que os cristãos com os islâmicos na Península Ibérica, né, mas você tem muitas devoções religiosas onde as imagens que não podem ser expostas ou cultuadas, elas são escondidas, né, no oco de uma árvore, são enterradas, né, e com a, digamos assim, reconquista da Península Ibérica, né, você tem o ressurgimento de muitas dessas imagens, que são encontradas, que são... Né, então você tem todo o movimento de espiritualidade, que é um movimento de espiritualidade leiga, né, na Península Ibérica, né, e de devoção às imagens. Né, Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o catolicismo, né, que se implanta no Novo Mundo, ele está associado a esse movimento, né, mais né, global da reconquista cristã da Europa, né, especialmente da Península Ibérica. Então, é disso que eu estou dizendo. Você não tem aí, digamos assim, uma questão, né, local dissociada de um processo né, transversal ou transnacional. Você tem uma relação aí que é... Então, essa ideia, né, de uma espiritualidade centrada nas imagens, né, e que tem essa dimensão, né, mais internacional, é outra coisa, né, que eu fui chamando a atenção e fui mostrando, né, como que os elementos presentes naquela experiência, digamos, ritual, né, naquele grande ritual que é a Romaria de Bom Jesus, acaba revelando. O tema assim, que é central, né, nessa análise é aquilo que eu me referi anteriormente, essa ideia de que há um modelo, né, em cada peregrinação você tem surgimento de um modelo específico de peregrinação. As peregrinações, elas não são as mesmas. A peregrinação, digamos, nesse contexto, né, do catolicismo tradicional tem uma forma, no contexto da romanização vai ter outra.
né? Na libertação vai ter outra, né? Que é a Romaria da Terra, né? Na carismática vai ter outra. Então, mas tem um modelo sempre, e esse modelo geralmente é um modelo que não é uma invenção simplesmente local, é um modelo que também tem essa dimensão internacional. Então, se você pensar o modelo, né, que inspira, né, as peregrinações no catolicismo tradicional, é um modelo que a gente poderia associar, né, às peregrinações à Terra Santa e a Santiago de Compostela. Né? Antes, claro, né, de Santiago se tornar um modelo para as peregrinações de nova era, né, atuais. Isso aí também eu estudei. Isso aí. Então, e qual é o elemento central, né, dessas peregrinações? É a questão, né, da penitência. A peregrinação é fundamentalmente um ato penitencial. E, por incrível que pareça, né, é individual. Na sua origem, teve associada, né, às peregrinações, especialmente na Idade Média, a uma penitência que era dada, né, ao fiel, né, da confissão, para que ele cumprisse, digamos, individualmente, né, através de uma peregrinação, de uma caminhada a um santuário, a um local. Né. Então, eu tento desconstruir aí, né, uma ideia de que aquela experiência é uma experiência eminentemente local. Né? Eu tento mostrar como que ela está atravessada, né, por uma experiência, por uma referência, melhor, de caráter, né, que transcende o local internacional. E outro aspecto, né, que eu vou trabalhar em cada uma dessas modulações, digamos, de catolicismo, que se expressa nas peregrinações, é a forma organizacional. Porque cada uma desses contextos também acaba se desdobrando, né, numa forma específica de organização, né, da peregrinação, de organização né, do catolicismo. Por exemplo, essas formas, né, do catolicismo tradicionais está centrada na figura, né, de um indivíduo penitente, né, que, cumprindo essa penitência, ele chega a um local onde ele descobre, né, uma imagem, né, essa imagem ela ganha, digamos assim, um certo reconhecimento social, né, e ele então se torna, né, o guardião da imagem e o organizador, né, aquele que acolhe os peregrinos, que são as figuras dos monges, os ermitães e os beatos. Né? Então, um pouco a forma de organização do catolicismo, né, nesse contexto, está relacionado a esse contexto. Né? E aí também, né, um processo de transformação interna dessas peregrinações, quando esse monge ou esse fundador, né, ele morre, né, geralmente, quando a peregrinação também ganha uma certa
abrangência, torne-se um evento maior, né, capaz de atrair, né, uma multidão maior, então se criam as irmandades, né, em torno. Então, mas um pouco isso que eu queria chamar a atenção, né, como que você tem esses processos. Então, já, né, tentando concluir, porque o tempo está, né, eu queria fazer isso para cada uma dos modelos. Como eu disse para vocês, eu acabei, em vez de fazer o resumo de uma aula, o resumo de um programa. Mas, só para dizer, então, eu vou trabalhar depois, né, com essas mesmas ideias em relação ao catolicismo da romanização, pensando aí dentro, né, um pretexto, que é o pretexto da modernização, né, do avanço do século XIX da ciência, né, e um contexto, que é o contexto de um catolicismo que se contrapõe à modernidade, né, catolicismo, portanto, clerical e ultramontano. Né. Aí você tem um modelo de aparições que vão um pouco configurar e se replicar, né, todas as peregrinações de um catolicismo mais romanizado, que é o modelo de Fátima, de Lourdes, Fátima, Salete. Né? Um pouco, não vou. E a forma de organização, então, vai ser justamente, né, centrado nas congregações religiosas. Então, os monges e as irmandades, elas vão ser substituídas, né, por congregações que assumem, né, a organização e, né, a acolhida, né, dos peregrinos. Aí, dentro do catolicismo da libertação, né, a gente tem um contexto que é um contexto, né, do Vaticano II, Medellín, Pueblo. Aí você tem, né, um pretexto aí que são, em termos políticos mais gerais, né, de uma da opção preferencial pelos pobres, né, que vai levar à ideia, né, de que a Igreja Católica ela precisa incluir, né, os deserdados da modernidade, né, tem toda uma discussão, mas né, aí já não são mais as congregações religiosas que vão estar à frente, mas são a CNBB, são as pastorais sociais, a CPT especialmente, e a forma de romaria vai ser a romaria da terra. Eu explico um pouco como é que essa romaria, ela, né, ao mesmo tempo que ela resgata, né, uma experiência importante, por exemplo, as duas romarias que eu estudei, três que eu estudei, né, romarias da terra, né, eu tento mostrar como ela, por exemplo, no sul, né, no Rio Grande do Sul, ela surge incorporando a questão indígena, resgatando toda a história de Sepete Araju, que foi um líder, né, indígena, Guarani, que lutou contra a ocupação, né, quer dizer, lutou contra os espanhóis numa disputa, né, do território do Rio Grande do Sul entre portugueses e espanhóis. Então, um pouco essa coisa. Em Santa Catarina, a Romaria da Terra está associada ao Guerra do Contestado, né, ela vai tentar recuperar todos os deserdados, né, da modernização, né, que levaram à Guerra do Contestado, que é toda uma história, né, dessas pessoas que ficaram à margem. E em Bom Jesus da Lapa, né, que dentro do ciclo das Romarias de Bom Jesus, você tem a Romaria da Terra, né, que está relacionado a Canudos,
né, mas mais especificamente a luta dos negros, né, quilombolas e, né, toda a questão reintegração, todo o movimento, digamos assim, né, de reconhecimento das terras quilombolas. Então, está ligado a essa questão, né, bem interessante, né, e a forma, então, propriamente, né, CPT que organiza, que tem CNBB, pastorais popular, pastorais sociais. Dentro do catolicismo carismático, né, aí você tem um contexto de uma sociedade que eu chamaria de sociedade dos indivíduos, né, você tem a questão da influência pentecostal, a questão do espírito, né, contra a instituição, né, é outra questão que dá pano para mão, mas a ideia de que esse processo, né, digamos, católico, está fundamentalmente centrado na questão da conversão, né, da conversão individual. O catolicismo não é um catolicismo de uma tradição que passa, né, de pai para filhos, mas é uma tradição, digamos, fundada, né, sobre a decisão pessoal de conversão. E, né, tem outras coisas todas, né, que não dá para a gente trazer aqui, mas que eu vou discutindo, né, das transformações, né, na própria forma, digamos assim, de, né, devocional, né, onde você já não tem mais uma devoção assim, porque se você pensa em modelo de, né, Lourdes e Fátima, você tem um self sagrado, exterior, que fala, né, e um mensageiro que recebe essa mensagem, né, e que transmite para uma comunidade essa mensagem. Aqui, nas aparições marianas, né, contemporâneas, né, que são, digamos assim, a forma como as peregrinações vão adquirir, né, nesse contexto carismático, né, a de que esse self sagrado não é mais um self exterior, que fala de fora, mas é um self interior. Né? Então, você tem uma passagem, né, da vidência, que eu chamei, né, no estudo que eu fiz, sobre Maria entre os vivos, você tem a passagem da vidência para aquilo que, em termos locais, é chamado de alocução interior. A passagem, então, é alguém que recebe a mensagem, mas não recebe de um self, né, que se personifica, né, na figura externa, mas sim de algo interior. E aí vai ter toda uma discussão sobre o papel do mensageiro, da mensageira e, né, a organização de suporte dado pelos carismáticos, né, pelos grupos de oração nas paróquias e dentro do movimento carismático, a estas mensageiras e mensageiros que passam, né, levando aquela mensagem e que, dentro de uma perspectiva bem assim, né, daquilo que é centro, a essência do pentecostalismo, do carismatismo, né, você tem, assim como você tem o Espírito Santo, né, falando, né, pela pessoa, pelo agente, né, aqui também você tem Maria, né, quase como que no lugar do Espírito Santo falando por aquela pessoa. Então tem esse processo. Um pouco esse esquema que eu pensei, né, que eu talvez não tenha conseguido
talvez seja muita coisa, né? Mas espero que tenha ajudado, digamos, né, nesse quadro que eu imaginei traçar aqui, né, desses processos de mudança dentro do catolicismo, que são processos né, sincrônicos e não diacrônicos. Acho que essa era a questão. E estou aqui, né, à disposição de vocês para perguntas, e talvez as perguntas ajudem mais, né, do que essa sequência, né, que eu imaginei aqui. Tá? Obrigado. Obrigado, Carlos. É interessante, né, esse apanhado que você trouxe a respeito das peregrinações, né, vista de origens históricas, a maneira como foi se modificando ao longo do tempo, e realmente interessante. E, bom, estamos abrindo agora para perguntas, e eu tenho aqui algumas, mas está aberto, se alguém quiser colocar primeiro. A gente faz um conjunto de perguntas? Pode ser uma rodada, né? Melhor do que ficar no tete a tete. Melhor, né? Vamos lá. Priscila, primeiro, por favor. Bom dia mais uma vez, professor Carlos, uma honra, muito bom, aprendi muito nessa sua apresentação. Essa Romaria de Bom Jesus da Lapa é um evento, assim, algo importante que eu adoraria conhecer, sempre me programo para ir, acabo não indo. Agora em agosto, né, que deve acontecer, todo mês de agosto, né? Eu gostaria que o senhor, se pudesse, falasse um pouquinho mais do trabalho de campo em si, sabe? Se o senhor pudesse compartilhar um pouco com a gente, tem muita gente aqui que está no início do mestrado, no início do doutorado, está ali fazendo o seu trabalho de campo, ou se preparando para o seu trabalho de campo. Gostaria que o senhor relatasse um pouquinho para a gente como é que foi, né? O senhor fez sozinho, foi com um grupo de pesquisa, foi com um grupo de estudantes, né? Como é que foi essa entrada, né? Quanto tempo perdurou esse período lá, enfim, um pouquinho desses desafios, né? Acho que poderia ser bacana para a gente, né? Uma outra questão que eu tenho curiosidade é de saber, historicamente, óbvio, sociologicamente, como que se aglutinou esse grupo importante, esse espaço ali na beira do São Francisco. Eu, revendo um pouco a história, eu vi que, pelo menos, a igreja ali, essa fundação mesmo católica ali, data do século XVII, talvez, algo nesse sentido, mas o que há ali nesse contorno social, nesse entorno social, que tornou aquele espaço um aglutinador dessas peregrinações católicas, né? E por fim, eu gostei muito da ideia que o senhor traz aqui de estrutura de compatibilização. Nos estudos culturais, nós usamos algo um pouco semelhante aqui, que é a estrutura de sentimento, né? Mas interessante, mas fora isso, o senhor está analisando aí talvez uma das maiores festas católicas do país, né? Que se dá no interior do estado com a maior população negra do Brasil, né? No estado da Bahia. Então, gostaria que o senhor pudesse falar nesse sentido, assim, das modulações, das incorporações, que catolicismo é esse que se dá, né? Qual a característica mesmo desse catolicismo que se dá no interior do estado mais negro do país, com outras referências religiosas, né, das matrizes afro, como é que se dão as modulações com as outras referências de matriz africana. E com os quilombos, efetivamente, né, muitos quilombos na região. O senhor falou um pouquinho no final, se pudesse compartilhar um pouquinho mais. Obrigada. Ok, Priscila. Bom, tem uma questão aqui da Analice. Ela não consegue falar, porque ela escreveu. Vou colocar dela, depois eu vou colocar a minha
formos 3 aí conjuntos, tá bom? A Analice coloca assim, obrigado pela fala, professor, tem uma pergunta mais geral e não sei se cabe, mas em algum momento da sua fala o senhor comentou que as peregrinações de Santiago de Compostela se tornaram uma espécie de modelo para as peregrinações da nova era. O senhor poderia desenvolver mais essa ideia? Eu não consigo falar agora, está dizendo, e agradece aqui mais uma vez, né? Da minha parte, Carlos, eu queria... seriam 2, mas eu vou fazer uma só agora. Depois, se der tempo, a gente faz a outra. A questão, primeiro, é em relação à Aparecida, né? A Santuário Nacional, por conta de ser, enfim, você tem a questão do catolicismo politizado de esquerda, né? Você colocou a Romaria da Terra e a Aparecida, isso ocorre lá também, e ser o Vale do Paraíba é um local, uma região bastante caracterizada aí pelo catolicismo carismático, né? Bem próximo ali da Canção Nova. Então, uma certa disputa que se dá em relação à Aparecida, vamos dizer assim, e queria que você pudesse falar um pouco também da transformação que ocorreu em relação à Aparecida, uma estruturação grande, né, do turismo religioso. Então, essa combinação entre peregrinação, a parte, digamos, mais puramente religiosa, e a parte, vamos dizer assim, mais comercial, empresarial, né, do turismo, que se dá ali, se dá em outros lugares também. Como é que você avalia, né, essa combinação de aspectos, por gentileza? A palavra é sua. Sim. Primeiro, obrigado pelas perguntas. Acho que as questões da Priscila daria outra conferência, né? Mas vamos lá. Sobre o trabalho de campo. A minha entrada em Bom Jesus da Lapa teve um pré-campo, né, que foi o meu trabalho no ISER, como assessor. E a gente tinha, entre as atividades da assessoria no ISER, a avaliação de dioceses. Nós íamos para a diocese, aplicávamos questionários com os fiéis, com as pessoas que estavam nas igrejas, um pouco, e analisávamos esses dados e acompanhávamos assembleias. Então, eu fiz a avaliação diocesana, né, junto com um colega, Pedro Ribeiro de Oliveira, e acompanhei, então, como assessor, né, toda a atividade durante 2 anos da diocese. No início, quando eu pensei, né, para quem está aí às voltas com a produção da sua pesquisa, sua tese, no início, quando eu apresentei o Museu Nacional, né, para a seleção do doutorado, o meu projeto, ele tinha, assim como a aula de hoje, né, uma pretensão muito maior do que era possível. Eu pensava comparar 4 dioceses, diferentes aspectos, né? A diocese de Bom Jesus da Lapa, catolicismo popular tradicional, a diocese de Rio Branco, no Acre, com toda a questão indígena, a diocese de Volta Redonda, a questão operária, eram essas 3, não eram 4, eram 3. Né? A 4 depois eu não tirei, que era a diocese de Vitória. Mas era uma diocese onde a gente tinha feito a avaliação, avaliação pastoral. É claro que quando cheguei em Bom Jesus, quando comecei a pensar em me tornar antropólogo, porque também preciso dizer que, né, a minha formação em antropologia, ela começa no doutorado. Eu tenho uma formação, né, de filosofia, teologia,
educação só depois que eu vou para antropologia. Então, quando eu cheguei, é claro que eu me dei conta, né, de que Bom Jesus já era grande demais. E também me dei conta, quando eu fui a primeira vez para o trabalho de campo, que o que eu tinha feito na avaliação tinha sido só abrir portas. Eu não servia para nada. Para nada, nada. Era outra atitude. Era a atitude do assessor, a atitude de quem quer intervir, de quem é chamado para intervir dentro de um processo institucional. Então, eu me dei conta que não seria para nada. Aí, o que eu fiz? Com os contatos que eu tinha, eu comecei, né, a me organizar. E como é que eu me organizei? Trabalho de campo. O período da Romaria de Bom Jesus da Lapa, ele vai de São João até Soledade. São João, 24 de junho, até 15 de setembro, que é a festa de Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora das Lourdes. Período aí, com um momento mais intenso, em torno do 6 de agosto, que é o dia de Bom Jesus, que é o dia da Transfiguração. Essa é outra história que eu trabalho na tese, que eu acho que é importante, que é toda a ideia da contextualização dos mitos bíblicos dentro, né, de uma cultura bíblico-católica. Então, eu me organizei, então, para fazer, né, a pesquisa. Isso nós estamos em 1992, 93, né, até 94. Em 95, eu defendi o doutorado. Então, esses 3 anos, né, 90, 91 foi o período da avaliação, 92, 93, 94, o período de trabalho de campo. Então, eu ia... Como é que eu me organizei? Eu fazia assim. Eu ia... A ideia era acompanhar uma romaria. Como é que eu podia acompanhar a romaria? Eu ia para a cidade de onde ia sair a romaria, ficava nessa cidade durante 15 dias, entrevistava as pessoas que iam fazer a romaria comigo, né, com quem eu ia fazer a romaria, especialmente aquilo que eles chamam os fretantes ou os líderes, né? E aí eu descobri também que a romaria se organiza à margem, né, da instituição, do catolicismo. São pessoas, né, que fazem isso há muito tempo, promessas e às vezes tem romarias que você paga o ano inteiro, né, até uma mensalidade, e tem a pessoa que junta esse dinheiro depois para pagar o caminhão, né, ônibus. Então, eu ficava... Aí eu fazia a romaria com as pessoas, né, e ficava no santuário durante 3 dias. Eles ficam... Todas as romarias em Bom Jesus, elas tinham essa dinâmica, né? Saía de madrugada, saía para chegar de madrugada no santuário, saía chegando com foguetes e coisas, né? E ficava... Então, aquele dia que chegou, mais 2 dias, e no final, então, do 3º dia, voltava para a comunidade, para a cidade onde tinha vindo. Então, eu acompanhava eles durante esses 3 dias nos rituais que eles faziam, ali no santuário, caminhava com eles pela gruta. Bom Jesus não é uma igreja, é uma gruta, né? E acompanhava eles na gruta, no morro, subia, na feira, que eles compravam. Aí voltava, aí eu ficava mais 15 dias naquela comunidade, entrevistando todas as pessoas que foram na romaria comigo, de uma forma mais, assim, detalhada, né? Então, essa foi a dinâmica. Nesse tempo todo, eu fiz diversas romarias, e aí eu fiz romarias tradicionais e romarias da terra, né?
Romaria da Terra, a mesma coisa. Quando eu digo para vocês que eu fiquei 10 dias na casa do Jeremias, assim, foi justamente esse período que eu estava ali fazendo, né, as entrevistas do retorno da Romaria. Estava no período e estava voltando agora. Então, esta foi a dinâmica, digamos, né, que eu imprimi ao trabalho. Isso, depois ficava também um período lá, né, entrevistando os moradores locais, né, o clero, mas a minha estadia foram durante 3 anos, em torno, né, de 2 meses, 3 meses, né, locais e algumas idas mais rápidas. Mas esse foi, digamos assim, a forma que eu encontrei, achei, né? Era um período que a gente não tinha laptop, não tinha internet, né? Pelo menos não à mão, né? Eu gravava, né, em fita, e eu fiz uma coisa que eu acho que foi muito bom. Eu não ia dormir sem antes ter transcrito tudo que eu tinha gravado. Então, meus cadernos são muitos cadernos de campo, né? E eu ia transcrevendo, né, e colocando as anotações ao lado. Isso aqui é interessante, isso aqui falou claro. Já fui organizando dessa forma. Mas não ia dormir sem antes. Né, eu geralmente ficava ou na casa, né, de algum líder, digamos, político, religioso, que tinha lá, como Jeremias, como seu. Não estou lembrando agora. Né, mas ou então na casa das freiras, né, que tinha essas paróquias, elas eram dirigidas por mulheres, né? Não tinha clero suficiente nesse interior, então as mulheres e as freiras estão um pouco esse. Mas, assim, não tinha mais nada a ver com assessoria, não tinha nada a ver com intervenção, né? Era outra questão. A Romaria de Bom Jesus ela é de 1691, né, no final do século XVII. Ela está inserida dentro do início do ciclo do ouro. Então, ela está situada no meio do São Francisco, né, médio São Francisco, e era, digamos assim, passagem, né, dos habitantes das cidades no litoral, especialmente Salvador, mas também Ilhéus, né, todas essas cidades que se formaram, né, com a colonização disso, né, e que agora estavam, né, se deslocando para Minas, né, e não só para Minas, também para o interior da Bahia, Diamantina, esses lugares todos, eles estavam se deslocando, né, Chapada Diamantina, se deslocando para na corrida do ouro. Este fundador, monge, né, fundador, Beato Francisco de Mendonça Mar, ele está inserido dentro desse movimento português de espiritualidade laica e centrada na penitência e nas imagens. Ele é um português que vem, né, para Salvador e que sai, então, né, junto com os colonizadores, né, os exploradores, né, que se tornaram os mineiros, né, ele sai nessa leva e fica em Bom Jesus, que é um lugar bem estratégico, e lá ele encontra, numa gruta, mas essa história é uma história que se repete em muitos santuários, né? É a história de uma vaca que se transmalha, e aí a vaca vai para dentro de uma gruta, e lá dentro da gruta ele encontra a cruz. Essa cruz está lá muito antes da chegada dos portugueses, ela é uma cruz, digamos assim, mítica, temporal, né? E essa cruz, então, cria devoção ao Bom Jesus, né? E período também, né,
de uma espiritualidade muito marcada pelo sofrimento, pela paixão. Então, tudo isso eu mostro ali, né? Depois, com a morte do monge, né, se cria uma irmandade. Depois da irmandade, né, vem uma congregação religiosa que acaba com a irmandade, os conflitos, né, com o processo de modernização do catolicismo. Né, esse é o que se passa. A questão dos quilombolas é uma questão importante, porque o Rio das Rãs, que é uma das primeiras comunidades, né, reconhecidas como uma comunidade remanescente de quilombo, fica dentro da diocese de Bom Jesus. Né? E, então, para poder fazer, né, digamos, acompanhamento, uma reflexão sobre a Romaria da Terra, que acontece no ciclo, né, acontece em julho, né? A Romaria começa em junho, 24, né, até 15 de setembro, mas em julho é a semana em que você tem uma semana toda da Romaria da Terra. Então, para poder acompanhar essa experiência, né, que é uma experiência da Teologia da Libertação, que é coordenada pela CPT, né, e a Diocese, entrou aí uma obra. Eu fui para o Rio das Rãs e também a mesma experiência, fiquei lá um período, entrevistei, fui para a Romaria, voltei. Né? Eu escrevi um artigo sobre que é um artigo que era para ser a origem de um livro, que é um artigo mais histórico, mas, né, sobre o Rio das Rãs, que saiu num livro organizado pela Marisa Peirano, né, o Dito e o Feito. Então, é um pouco esse... E tem né, esse resgate, digamos, né, através do movimento de luta pela terra, né, a partir da Constituição de 88, com as terras remanescentes do quilombo, você tem, então, a incorporação disso na Romaria e na teologia, né, na teologia católica. Então, um pouco né, e é interessante, né, porque depois isso me inspirou a trabalhar com as outras duas Comarias da Terra, né, que eu estava contando, né, Santa Catarina, com a coisa do monge João Maria, né, com o Contestado, e no Rio Grande do Sul com o Cepete Araju. São 3 temas que vão entrar, digamos assim, dentro daquilo que foi, né, inicialmente a proposta da opção pelos pobres, né, da teologia da libertação, uma questão de classe, uma questão, né, digamos, das populações excluídas, né, como que essa questão mais econômica, de classe, ela foi sendo permeada pela questão indígena, pela questão do negro, pela questão né, do catolicismo mesmo, né, mas da luta, digamos, né, da guerra, Canudos e Contestado, tudo isso. Então, um pouco, isso me ajuda a pensar e reforça essa ideia que eu estou querendo mostrar como que, né, a Romaria ela vai deixando vazar, né? Ela vai sendo vazada por essas coisas que, né, como negros, mulheres e essas coisas. Então, um pouco essa questão, né, de como que os quilombolas acabaram entrando
aí. Né? A pergunta da Analice, ela também se junta um pouco com a pergunta do André, que é a questão do turismo religioso, né? Mas eu estudei, né, bastante tempo Nova Era e né, organizei um livro onde essas coisas estão bastante presentes, que é Caminho de Santiago no Brasil, né, onde eu vou discutir justamente, né, essa questão da influência. Gente, então, vocês estão ouvindo, né? Tem aqui no apartamento ao lado. A gente ouve muito bem, Carlos. Tá me ouvindo muito? Muito bem. Então, eu vou estudar sobre a influência da Nova Era dentro, né, das romarias, que vai dar origem, né, a toda uma nova percepção, né? E uma das coisas que eu tento mostrar, né, nesse livro é como que o local de chegada deixa de ser importante, o que se torna importante é a caminhada em si, é o processo. Não importa onde você vai chegar, quer dizer, você não tem mais, né, um local de devoção para onde você vai, né, e lá você vai fazer vamos assim, um ritual. O importante é a caminhada em si, né? E isso está ligado a um processo, que é um processo, né, das religiões do self, né, como foi denominado pelo Thomas Jordas, né, essas religiões centradas muito mais na experiência individual. Eu também chamo, no outro artigo, né, de uma experiência das religiões da transcendência para as religiões da imanência. Não são, quer dizer, o sagrado não é mais algo que está fora de você, mas é algo que está em você, né, mais profundo de si. Então, eu tento mostrar como que, né, o caminho de Santiago, na modernidade tardia, se quiser chamar, na contemporaneidade, perdeu muito também já seu apelo, né, a importância que teve no início dos anos 2000, né, mas o Caminho de Santiago ele se tornou um modelo de peregrinação enquanto é uma experiência em que o indivíduo se volta para dentro dele mesmo. Não vai fazer uma experiência, digamos, para chegar a Bom Jesus e ter todo aquele entorno ritual, né? Mas sim, ele vai caminhar e nessa caminhada ele vai se descobrir a si mesmo. Então, toda essa discussão, que é um outro momento. E isso tem a ver também, né, e eu analiso, né, nesse livro, Caminho de Santiago no Brasil, interfaces entre religião e turismo, né, como que você tem um processo, então, de incorporação dessas experiências, né, pelo turismo, né, de dar, digamos assim, um caráter econômico, turístico, a essas experiências. Então, no Brasil, por exemplo, eu analiso os caminhos de Santiago, diversos caminhos, eles passam a ser organizados e mediados por agências de turismo. Então, esse é um movimento. E com isso você tem um deslocamento da igreja, né, na organização, promoção das peregrinações para o mercado. O mercado começa, dos caminhos que eu fiz, que eu acompanhei, que eu escrevi sobre ele, que é o caminho das missões, né, isso fica bem claro.
né? Tudo que a igreja faz é dar uma bênção no momento em que os peregrinos, né, agenciados por uma incorporadora de turismo, eles vão ao, né, a diocese, né, a igreja da diocese, né, e recebe uma bênção do padre, aí eles fazem o caminho, a igreja se retira, não tem mais nenhuma relação. Quando eles voltam, eles passam novamente nessa igreja, que é a sede da diocese, né, e recebem, digamos, são recebidos como peregrinos numa missa, né, uma coisa assim. Mas, então, se antes, né, a igreja era quem coordenava esses processos, agora são agências, né, de turismo. Então, tem um processo. Então, isso que eu acho que é importante, né, perceber que é esse processo de turismificação, né, das peregrinações, que vem de fora, mas há também um processo, e aí a outra pergunta do André, que é de dentro da própria igreja, né, com né, digamos assim, liderança das congregações religiosas nos santuários, pelo menos nos grandes santuários, né, elas começaram, essas congregações, a organizar o santuário como uma experiência turística, né, ou seja, com os equipamentos do turismo. Aí talvez só uma pequena digressão aí, né? Toda essa minha reflexão eu tento fazer uma diferenciação entre o que é turismo, o que é peregrinação, né, a partir do Victor Turner, né, da ideia de que na peregrinação você tem um momento de comunitas, né, um momento de total envolvimento e de mergulho do sujeito naquela experiência. O turista, ele não faz esse mergulho. Ele tem uma externalidade, ele observa de fora. Por exemplo, né, eu lembro de entrevistar gente em Bom Jesus, que era turista e não peregrino, que dizia: eu venho aqui para ver a fé do povo. Eu venho para ver a fé. Eu não venho, digamos assim, para ter uma experiência, né, de inserção. Claro que ela vai ter a experiência de inserção, isso aí é a história, né? Mas tem essa reflexão, né, sobre uma externalidade em relação ao evento. Para mim, esse é o divisor de água entre o que é turismo e o que é peregrinação. Só que isso está dentro de um espectro, né, grande de gradações. Então, você tem experiências turísticas, por exemplo, Aparecida, né, em que essa dimensão do turismo está muito mais presente do que, por exemplo, em Bom Jesus, onde essa organização, né, do turismo, o que o turismo tem, né? Na peregrinação, você vai e faz um sacrifício do caminhão, né? Dormir nas rancharias, são redes, as pessoas alugam a casa, né? Vão, período da Romaria, morar no fundo, numa pequena edícula, né? Então, você tem um processo ali né, digamos assim, os fretantes são peregrinos que durante o ano todo vão organizando como um ato religioso aquela ação, digamos. Quando você passa para o turismo, você não tem mais isso. Então, você tem um hotel, né? Você tem um local higienizado, limpo, né?
para receber o turista, o peregrino, né? Você tem, digamos assim, um mediador, né, entre a experiência e o conforto, né, a acolhida, digamos. Então, eu diria assim, tem esse duplo processo, né, um processo externo de turismificação e um processo interno, a própria Igreja Católica. E isso é uma tensão na Igreja Católica, muito grande. Em todos os santuários, você tem aqueles que dizem, está virando muito turismo. Isso não pode ser assim. E aqueles, não, nós temos que ter uma estrutura que garanta o bem-estar do peregrino. Mas o peregrino não quer bem-estar, o peregrino quer penitência. Né? Então, mas isso não é uma coisa contra a outra. Isso é um contínuo de mais ou menos turismo. Mais ou menos turismificação. Né? Um pouco essa questão, né, que eu tento trabalhar. Então, eu acho que a questão também, você levantava ali, desses santuários responderem, digamos, né, a certas demandas, né, que estão presentes na sociedade. Por exemplo, Aparecida, né, você, de fato, tem uma preocupação, tem esse lado turístico, que é muito forte, é o santuário mais turístico, né, do Brasil. Né? Mas você tem também um certo alinhamento com a CNBB, com a Teologia da Libertação, porque você tem uma congregação religiosa, né, que, de certa forma, tem que prestar contas, né, aquilo que é a linha de pastoral da Igreja no Brasil. Né? Então, você tem, por exemplo, o Grito dos Excluídos, né, em Aparecida, né, que é, digamos, uma forma de dar espaço e visibilidade, né, para as sedes, para os movimentos pastorais populares, para todo esse campo, digamos assim, de uma igreja do catolicismo de libertação. E você tem, né, como você lembrava, André, toda a presença dos carismáticos ali no Vale do Paraíba. E tem uma disputa em momentos políticos. Você tem isso, por exemplo, nas eleições, né, o fato do candidato ser recebido ou não, né, pela direção do santuário, pelo bispo, pelo reitor do santuário. Né, essa polarização, o mesmo candidato que era apoiado pelos carismáticos, né, ele não recebe, digamos assim, né, uma acolhida oficial, né, explícita da direção do santuário e da Arquidiocese de Aparecida. Então, você tem essa tensão o tempo todo presente, né? Mas isso está muito relacionado, né, também à forma organizacional. Como é que aquela peregrinação, né, está, digamos, organizada? Quem é que está à frente disso? É um pouco esse... É um mundo, né? É um mundo... Mas o que eu acho interessante, assim, também para pensar, né? Você pega uma coisa como peregrinação e você pode pensar tudo, né? Ou você pega uma coisa como religião e você pode pensar antropologia, né? Por isso, né, que nós que somos antropólogos da religião, se estudamos religião, nunca dissemos que somos antropólogos da religião, não sou antropólogo da religião, eu sou antropólogo, simplesmente. Né? A religião digamos assim, minha porta de entrada, né? Mas eu podia estar estudando qualquer coisa, porque essas coisas, né, elas vão aparecer, digamos assim, né, em qualquer elemento, né, uma coisa meio fractal, assim, né?
Qualquer micro que você pega está ao todo. Né? Muito bem, Carlos. Vamos. Obrigado aí pelas respostas. Esclarece, né, pontos importantes. Pergunto aqui se algumas pessoas, alguém teria alguma questão a mais. Eu teria uma pequena a fazer, que eu disse que se houvesse tempo eu ia colocar. Já vou fazer isso agora. Que é a seguinte, em relação, você mencionou, né, que você tem as peregrinações em diversas religiões, enfim, né, e mencionou, inclusive, em relação a Israel, né, da parte dos evangélicos, nós temos isso muito forte, mas vamos dizer assim, você tem um extrato mais elevado, que pode custear uma viagem a Israel, ou fazia antes, né, está acontecendo atualmente. Aliás, isso é uma questão à parte, dá um outro debate aí, que envolve toda a questão de Israel, enfim, Palestina. Mas se a gente pode considerar, Carlos, dos evangélicos de baixa renda, classe média baixa, a vinda a São Paulo, né, por ocasião da Marcha para Jesus, né, que é algo que ganhou força ultimamente, bastante adesão de pessoas, enfim. Se a gente pode considerar isso um tipo de uma peregrinação também, né, no meio evangélico. Essa é uma pergunta que eu queria colocar para você. Como é que você avalia isso, por gentileza? Mais alguma pergunta? Alguém mais? Teria alguma? Não? Eu acho que o Truzi tinha, só que a conexão dele não estava boa. Ele caiu. Tá bom, que o professor Oswaldo Truzi entrou e acabou caindo aqui. Tá bom. Então, se tiver, depois eu respondo. Eu acho, sim, que pode ser considerada uma forma de peregrinação. Como também podem ser consideradas formas de peregrinações os deslocamentos, por exemplo, dos afro-religiosos para as praias, fazer de Iemanjá, de Oxum, porque a peregrinação está ligada a essa ideia de deslocamento. É diferente de procissão. Né? E a procissão é alguma coisa local. Né? Você não se desloca da sua cidade, mas a peregrinação, sim. Né? Então, para muitas pessoas, a marcha para Jesus é uma peregrinação, para outros não. Porque mora em São Paulo, ou no Rio, ou em Porto Alegre, faz a marcha, isso tem um caráter muito mais de uma procissão, do que de uma peregrinação. Porque peregrinação, na minha concepção, ela sempre exige um processo de deslocamento do espaço geográfico por motivo religioso. E, assim, em relação às peregrinações para Israel, com certeza, você tem as classes médias, à medida que as igrejas pentecostais elas vão incorporando classes de estratos mais elevados no Brasil, elas vão também incorporando práticas que faz parte do hábitos dessas classes. Então, viajar para o exterior, por exemplo. E aí você, em todas as... Isso eu dizia no início, que você nunca pode fazer uma análise fora do frame de classe. Então, por exemplo, na medida em que as classes médias vão incorporando esse hábitos de ir para Israel, vai se tornando
um ritual, uma prática. As pessoas querem ir para lá. Se você pensar, por exemplo, os carismáticos, né, católicos, você tem a mesma relação, só que para com Medjugorje. Você teve um período aí, início dos anos 90, que você tinha todos os dias saindo diversos charters, né, aviões contratados para a Bósnia, levando peregrinos, geralmente carismáticos, para visitar a aparição, o local da aparição de Nossa Senhora na Bósnia. Então, você tem esse movimento. Agora, é interessante também como que isso vai transformando internamente. Por exemplo, nos caminhos de Santiago, né, esse pessoal, digamos, que incorpora aquilo que chamam as religiões do self, que incorpora essa visão, onde Santiago é um modelo, Santiago da nova era, né, eles vão para Santiago, mas as pessoas não podem ir para Santiago, nem todos podem ir para Santiago. Então, eles criam os caminhos de Santiago no Brasil. Então, você faz a experiência. Né? E em relação às peregrinações para Israel, você tem a mesma coisa. Né? Num toque de esperteza, né? O Edir Macedo faz um templo, né, de Salomão em São Paulo. Quem não pode ir a Israel, vem a São Paulo. Né? Eu tive recentemente no templo, é muito interessante, né, ver as pessoas, são de diversas religiões evangélicas, inclusive carismáticos católicos, especialmente, né, não são adeptos simplesmente da Igreja Universal do Reino de Deus, mas você dá a oportunidade das pessoas de vivenciarem aquela experiência, né, que se torna inacessível em termos econômicos, né, de ir para Israel. Né, você vem aqui e o templo, né, de Salomão é mais autêntico, inclusive, que os templos que você visita em Israel, porque foi construído de acordo exatamente com, né, as dimensões e aquilo que está na Bíblia. Não é verdade, mas, né? E as oliveiras estão lá, e tudo está lá. Então, tem todo esse processo, né, de um lado, de turismificação, né, e de responder, digamos, às necessidades e adaptar, né, aquela situação. Né? Então, nesses, né, dois exemplos aí são bem claros quanto a isso. Muito interessante mesmo, essa adaptação que você pontuou, né? Realmente. Tem uma questão aqui, Carlos, talvez seja a última aqui, que a Fernanda colocou. Na região do Recôncavo Baiano, temos o Bembé do Mercado, que faz homenagem aos orixás no dia 13 de maio. Queria saber se o professor chegou a estudar essa manifestação e como ela pode ser influenciada pelas romarias. Não, eu não cheguei a estudar. Não. Assim, o meu conhecimento sobre as religiões afro, né, é conhecimento que todo antropólogo que estuda a religião tem que ter, né, e muito da interface com o catolicismo. E eu não saberia, né, eu sei da existência, né, deste evento, né, mas eu nunca estudei. Interessante também dar a oportunidade para lembrar que nessa ideia da compatibilização,
das diferenças, né? Em Bom Jesus, por exemplo, você tem muitos rituais afro, que são feitos no altar, que são feitos dentro das grutas. E é interessante também, quando você fica um tempo assim, perceber, Bom Jesus é assim, você começa a Romaria em junho, aí vem o pessoal da Bahia. Né? Aí, depois vai rareando, em julho, meados de julho, vem o pessoal de Minas, que é outra, né, outra forma de catolicismo. E aí, quando vai chegando perto da festa de Bom Jesus, 6 de agosto, os mineiros se retiram, chegam novamente os baianos. Aí chegam em massa, especialmente do sul da Bahia, Ilhéus, né, Itabuna, mas de toda a Bahia. E aí vem muito o afro, vem grupos vestidos e tudo, então tem uma série de rituais. Pelo menos quando eu pesquisei, né, nos anos 2000, em primeira metade dos anos 1990, né, 2, 3 e 4, né, a presença, né, da maioria baiana do Sul era também uma presença afro, né, trazia essa presença afro. Então você tem aí E aí depois eles saem de cena, né, os afro, os mineiros voltam. E aí quando vai chegando perto de Soledade, que é o final, que fecha, né, o período das Romarias, aí a festa da Soledade é uma festa muito mais dos arredores de Bom Jesus. Já não é mais do estado como um todo, do sul, peregrinações mais distantes, mas mais locais. Então, as peregrinações, quando você tem um ciclo, você também tem, dentro do ciclo, né, você tem essas ênfases, né, esses momentos também. A Romaria de julho, agosto, setembro, quer dizer, 3 meses de Romaria. Interessante essas variações, né? Muito bom, Carlos. Enfim, muito obrigado aí pela aula. Enfim, foi muito bom, muito interessante para ouvir-te, a sua trajetória, inclusive, né? Aspectos da sua trajetória, né? Alguns aspectos eu não conhecia, inclusive, foi muito bom te ouvir. Espero que a gente possa se rever presencialmente em breve, em alguma outra ocasião, tá certo? Não foi possível agora, vamos ver se a gente consegue em outra oportunidade, né? Quem sabe, né? Estando na Unicamp, quem sabe a gente possa pensar também em uma outra atividade em São Carlos, enfim, né? Tá certo? Obrigado, André, mais uma vez, Priscila, obrigado a todos que ficaram aqui, que me ouviram, que tiveram essa paciência. Desculpe se foi um pouco desorganizado, mas foi o jeito que eu imaginei. Eu acho que a leitura de um texto aqui, o texto está ali, está pronto, eu acho que tornaria menos viva essa discussão, esse debate. Obrigada, professor Carlos. Linda a sua pesquisa, linda mesmo. Fiquei encantada. Já que o texto está pronto, né, André? Podia mandar para a revista contemporânea, né? Opa! Será? Seria ótimo. Um texto a respeito dessa fala contemporânea. Pensa com carinho, professor. Ou uma derivação, quem sabe. Teria que fazer um pouco essa... Né? Será muito bem-vindo o texto seu para a revista contemporânea. Vou mandar um abraço para o Fábio Sofiati, professor da Federal de Goiás, integrante do nosso grupo do núcleo. Obrigado, Flávio. Está aqui. Obrigado, gente, pela participação. Foi muito bom, viu? Obrigado a vocês. Abraços aí.